É isso aí, tem evento, tem anúncio de mangá. E hoje a gente vai comentar aqui os anúncios que foram feitos pela Panini na CCXP. Foram 4 anúncios, a gente vai comentar um pouquinho de cada um deles, expectativas, o que a gente pode esperar, o que a gente não pode desses anúncios. Coisa muito boa, coisa que não faz diferença pra mim, mas talvez vai fazer pra você. E vale a pena a gente tentar olhar um pouquinho pra eles e entender quais são os prós e contras e o que esperar disso que tá chegando no Brasil. Provavelmente já no ano que vem, talvez até um pouco depois, mas vamos comentar tudo sobre estes lançamentos, estes anúncios que foram revelados agora nesse vídeo. E só pra deixar claro, se você não tá inscrito aqui no Mochilão ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber desses anúncios que a gente vai comentar aqui, qual que você tá mais animado, qual que seria seu ranking de primeiro para último de compra, né? Qual que seria o que você mais seria provável comprar, o que você menos provavelmente compraria. Comenta aqui embaixo, quero muito ouvir a opinião de vocês. Ativa o sininho, deixa seu like e se inscreve aqui no Mochilão para não perder nenhum vídeo que sai aqui do canal, beleza? Então, bora lá. Estou com a minha colinha em mãos aqui para falar dos anúncios e vamos começar pelo primeiro. Faz sentido, né? Começa pelo primeiro. Vamos falar de Blue Period. Blue Period, que foi anunciado na CCXP. Deixa eu ler uma pequena sinopse que eu tirei de Blue Period lá da Mangás Brasil, tá? Um abraço pro pessoal da Mangás Brasil. Vou falar aqui um pouquinho sobre essa obra, um pouquinho sobre a sinopse e depois comentar meus dois dedos de prosa sobre esse mangá. Blue Period é uma série de mangás seinen de autoria de Tsubasa Yamaguchi, que é autora de Ela e Seu Gato, tá? Publicado desde 2017 nas páginas da revista Afternoon da editora Kodansha. O mangá está em andamento com 11 volumes. Uma adaptação do anime foi feita pelo Seven Arcs e pode ser assistido na Netflix. O mangá tem previsão para chegar em 2022, tá? E a sinopse dele é que no segundo ano do ensino médio, o desapaixonado, mas estudioso Yataru Yaguchi finalmente encontra um chamado na arte. Sem experiência anterior com artes, ele decide trabalhar para se inscrever em uma universidade e uma decisão com resultados potencialmente desastrosos assim. Esse é o resumo de Blue Period. É um drama, é uma história que envolve ali bastante essa questão emocional dos personagens, né? Eu não li Ela e o Seu Gato, mas me falam, até onde eu sei, que ela é uma história também muito envolvente nessa parte dramática e emocional. Espere muitos momentos de reflexão, muitos momentos de autoconhecimento dos personagens, tá? Ele é um slice of life. A edição dele que vai vir, inicialmente é uma edição tradicional, então provavelmente vai ser o preço padrão de mangá, R$32, R$33 aí mais ou menos, que é caro, mas é o preço que provavelmente vai estar vindo Blue Period. E todo mundo tá falando muito bem do anime, eu não assisti o anime ainda, não tenho como opinar exatamente sobre a obra em si, mas se eu fosse colocar ele aqui numa expectativa, tá média, mas uma expectativa muito parecida com o que eu tive com a On Flag, né? Que foi uma obra que a expectativa minha era pra conhecer, depois que eu conheci eu gostei muito, talvez seja a mesma coisa que aconteça comigo e com Blue Period nesse lançamento. Vamos para o segundo anúncio esse que eu posso opinar um pouquinho melhor, porque tem vídeo aqui no canal falando dele, é isso aí, Kaiju Number 8 foi anunciado pela Panini. Kaijuzão da massa, ele é escrito e ilustrado por Naoya Matsumoto, ele é serializado lá no Shonen Jump Plus, no site da Shueisha, né, aquele aplicativinho lá, esqueci o nome do aplicativo, Manga Plus, você consegue ler ele lá no Manga Plus. E ele está em andamento com 5 volumes e previsto para vir para o Brasil em 2022. E a sinopse dele é: Kaijus, monstros gigantescos semelhantes a Godzilla, têm aparecido no Japão há muitos anos. Para combater essas feras, uma unidade militar de elite conhecida como Brigada de Defesa arrisca sua vida diariamente para proteger os civis. Uma vez que a criatura morta, ela tem que ser feita uma varredura para tirar os restos mortais dela dali. E é ali onde existe a Kaiju Cleaner Corporation, que é a equipe responsável por essa limpeza. Nessa equipe nós temos o Kafka Ribino, que é um cara de 32 anos, trabalha nessa corporação e era amigo de infância de Minashiro, que é uma grande combatente dessa brigada de defesa. E ele decidiu unir forças para proteger o Japão dos kaijus na infância, né? Mas acabou que eles se separaram nesse período. Kafka foi reprovado do exame, ele não conseguiu passar, não conseguiu entrar para o batalhão. Mas após uma cadeia de eventos infelizes e uma interação com um recruta ambicioso chamado Leno Ishikawa, Kafka encontra-se com o kaiju do tipo parasita, que força sua entrada pela boca, transformando ele em um monstro humanoide. Então, o Kafka ele se transforma em uma mistura de humano com kaiju na história. Esse é o plot principal, é bem
é bem interessante, porque ele mistura muita coisa legal que a gente vê nos animes, esses animes tipo a Jin, tipo Tokyo Ghoul, né, do personagem entrando numa nova configuração do corpo, da vida dele, ele tem que se adaptar a isso. Ao mesmo tempo que ele traz esse conceito de kaiju, esse conceito de lutar contra monstros gigantes, ele é bem divertido. O Kaiju Number 8 é uma obra muito, muito divertida. Eu me diverti demais lendo ele e recomendo pra caramba, cara. Eu acho que assim, Kaiju Number 8 é uma obra excepcional, vale muito a pena você ler, vale muito a pena se acompanhar. Se você viu esse anúncio da Panini e tá curioso, quer saber se, pô, mas eu não sei se realmente é bom, se não é, se vale a pena... Vai lá no aplicativo Manga Plus, você consegue ler os primeiros capítulos de Kaiju Number 8 de graça, na faixa, no Vasco aqui, ó. Você consegue ir lá ler, leia, dá sua opinião, vê o que você acha, porque de verdade, Kaiju Number 8 é uma obra que vale muito a pena mesmo. Ela tem muitos tons de comédia, ela tem uma parte de ação muito bem feita, os traços são magníficos, o autor ele tem uma qualidade, um capricho nos desenhos dele, que é poucos autores fazem. Então os kaijus são muito legais, muito bonitos, os personagens são expressivos, não são aqueles personagens chapados, né, todos parecidos, todos iguais. Vale muito a pena, de verdade. A história também é boa, ela vai em desenvolvimento, ela tem alguns direcionamentos que são interessantes na história. Vale muito a pena. Tá no comecinho, 5 volumes só, tá em andamento ainda, ok? Mas dá pra você começar a acompanhar sem medo de ser feliz. Vamos pro terceiro anúncio. O terceiro anúncio foi Demon Slayer Gaiden. Demon Slayer Gaiden, que é escrito por Koiharu Gotoge e ilustrado por Yuji Hirano. É uma obra que foi serializada no Shonen Jump Plus, na revista Weekly Shonen Jump, tá? Lançado em 2020. É um spin-off volume único, previsão para 2022 para chegar no Brasil. E ele conta com algumas conjunções de coisas de Demon Slayer, né? Então, ele tem o Kimetsu no Aima, que é um mangá gag, um mangá de comédia, de 4 painéis derivados de Demon Slayer, que conta com versões dos personagens principais. Tem Kimetsu no Yaiba Tomioka Gyu Gaiden, que é a história paralela do Tomioka Gyu. Temos também Kimetsu no Yaiba Rengoku Kyojuru Gaiden, que conta a história de Rengoku Kyojuru, tá? É um jovem caçador de demônios. Resumindo, é uma história spin-off esqueci o nome do cidadão. A história do Tomioka e do Rengoku, mais umas historinhas de comédia. Eu não conheço nada desse Gaiden. Assim, pegarei? Sim, porque é volume único, porque é um spin-off de uma obra que eu já coleciono, que é o Kimetsu no Yaiba, e porque não tem muito por que não colecionar, talvez. Se você já coleciona Kimetsu, talvez seja uma boa adição para a prateleira sua. Eu fiz muito isso com Shingeki. Shingeki eu tenho o Shingeki no Kyojin, tenho o Antes da Queda, tenho o Sem Arrependimentos, eu tenho todos esses mini spin-offs, todas essas outras obras paralelas que saíram. Do Naruto também eu tenho o do Rock Lee aqui e tudo mais, então vale a pena se você já coleciona Kimetsu. Talvez você vai ter um complemento para sua coleção, Kimetsu chegando ao fim já. Então muito provavelmente a Panini vai aproveitar o timing de acabando o Kimetsu, já lançar esse Gaiden e já engatar isso para poder aproveitar todo esse fluxo de quem já comprava Kimetsu e talvez levar esse Gaiden. Eu acho que vai vir a um preço de capa normal, acho que esses 3 anúncios basicamente vão vir a um preço de capa padrão de R$32, R$33 aí. Não acho que vai fugir muito disso não vejo nada de especial nas edições que vá valorizar ou fazer com que eles sejam mais caros do que esse valor. Então, você já coleciona Kimetsu? Talvez valha a pena você começar a colecionar Kimetsu no Yaiba Gaiden, essa conjuntura de pequenas obras e pequenos spin-offs de Kimetsu no Yaiba. Vamos agora para o quarto e último anúncio, que acho que é o mais controverso e mais discutível aqui de hoje, que é Bleach Remix, tá? Bleach Remix, que é a versão remix do mangá, escrito por Chichikubo, o mangá que começa a ser publicado na Shonen Jump lá em 2001 e finalizou em 74 volumes. A edição remix é uma edição que agrupa meio que 2 em 1, 3 em 1 da vida aí, em 26 volumes no total. A história de Bleach, pra quem não conhece, acompanha Ichigo Kurosaki, que é um rapaz que é capaz de ver fantasmas. A vida dele muda quando ele encontra Rukia Kyuchiki, que é uma Shinigami, uma membra da Soul Society, uma entidade responsável por ceifar essas criaturas que vagam pela Terra. Então o Ichigo acaba entrando para a Soul Society, acaba se envolvendo com toda essa trama esse universo paralelo de caçadores de Shinigamis e tudo mais que existe em Soul Eater, tá? Então, cara, ediçãozinha big. Eu acho que, assim, pra quem já viu, né?
ela vai ser algo nesse formato aqui, mais ou menos, do Vinland, talvez, sabe? O Vinland, se não me engano, ele é 2 em 1, talvez seja até um pouco maior, não sei. Talvez seja algo próximo disso. Vai ser um formatinho maior, vai ser um formatinho mais caro, mais pesado pro bolso. Até mesmo pela quantidade de volume, Bleach são 26 volumes nessa edição. Então, cara, você vai desembolsar esse valor dessa obra aí por pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 aninhos comprando Bleach. Se for mensal, né? Se for bimestral, mais tempo ainda. Então, vai ser uma obra que vai demandar um esforço e uma organização financeira muito grande para colecionar. Mas essa edição Remix, talvez ela seja uma porta de entrada muito boa para quem quer colecionar e tinha essa dificuldade, ou tinha essa não pretensão de ir atrás, de garimpar e tudo mais. Ele talvez seja uma boa alternativa, de verdade. Eu passei por isso com Vinland Saga, que eu queria muito colecionar, mas não colecionei de imediato, porque quando eu descobri a obra, ela já estava na metade da publicação no Brasil, eu já não tinha muito pique, muito fôlego para correr atrás dos volumes que já tinham saído, e quando lançou a edição 2 em 1 ali, a edição Big dele, eu colecionei porque facilitou minha vida. Ele me entregou ali o que eu precisava, até numa velocidade mais rápida, né? Até já encostou no Japão no Vinland Saga, então foi uma alternativa muito, muito boa para mim nessa época que eu queria colecionar Vinland, mas não queria o esforço de colecionar Vinland, então talvez Bleach abrace esse público. Pergunta é, né, qual que é o público de Bleach? Talvez seja os saudosistas, porque eu acredito que seja muito difícil a molecada nova se interessar tão a fundo por Bleach. Eu acho que é uma obra que talvez tenha ficado um pouco datada, eu tenho essa sensação. Eu falo isso porque até pra mim Bleach ele perdeu o feeling que eu tinha antes, né? Então eu acredito que não seja uma obra que vá agradar todo mundo, não seja uma obra que vá absorver todo mundo, então a gente tem que ver como é que vai funcionar isso no mercado, para entender qual vai ser a receptividade do público, para entender qual vai ser o futuro de Bleach, se realmente ele vai ser um best-seller aí de mangás ou não. Eu acho que ele tá vindo mais para agradar otaku saudosista. Talvez seja esse o público mesmo dele, a Panini saiba disso e não tem problema, porque eu acho que tem um público grande de pessoas que clamavam e pediam, e ai, pelo amor de Deus, Bleach, Bleach. Mesma coisa com One Piece, né? One Piece, só que eu acho que One Piece tem um apelo um pouco maior. Talvez Bleach não tenha esse apelo todo que One Piece tem, por exemplo, para uma edição 2 em 1, 3 em 1, que seja. Então a gente tá tendo várias edições Big chegando no mercado, a gente tem Soul Eater, né, que tá vindo na Perfect Edition, a gente tem One Piece, que já foi anunciado, a gente tem Bleach, a gente tem muitas obras chegando em edições 2 em 1, 3 em 1, que vai dar uma saturada no mercado. A gente vai ter que pensar muito bem quem que a gente quer levar para casa, porque vai ser difícil levar todos esses ao mesmo tempo. Colecionar mangá sempre foi um hobby que demandou certo esforço e persistência de quem gosta de fazer. E cada vez mais fica mais difícil, cada vez mais fica mais trabalhoso, vamos dizer assim. Mas eu acredito que se você conseguir ter um foco bom, você consegue ainda colecionar e consegue ainda levar para casa aquilo que você realmente quer. Eu acho que aos poucos a gente vai fechando o cerco daquilo que a gente comprava porque a gente gosta, né? Eu faço muito isso, né? Às vezes tem uma obra que eu não li ainda ela por completo, não estou acompanhando ela mensalmente, mas eu compro porque eu gosto da obra. Porque eu gosto daquela história, porque eu gosto daqueles personagens, então ter ela pra mim é importante, mas aos poucos eu acho que eu vou ter que let it go, abrir mão disso. Isso talvez seja uma tendência de mercado muito grande pro consumidor. Porque eu acho que cada vez mais títulos mais caros, né, com inflação e tudo mais títulos no mercado, cara, cada evento que tem é 3, 4, 5 anúncios. Aonde a gente encaixa isso no mercado? Claro que tem obras que estão acabando, tem obras que estão chegando em hiato e tudo mais, mas cara, é muita coisa, é muita coisa. Se você pegar um checklist de mangá hoje, você vai ter dificuldade para listar todos que estão sendo lançados. Claro que é algo que nós queríamos no mercado, né, que muitas obras viessem, mas quando chega a gente fica preocupado que a gente não consegue pegar tudo que a gente quer. Então fica aí essa reflexão. Pensando agora no que foi anunciado, eu acho que talvez o meu ranking de aquisição, de preferência, assim, né, por ordem cronológica de compra, eu vou colecionar prioritariamente o Kaiju Number 8, Kimetsu Gaiden, viria depois ali o Bleach e Blue Period por último.
Não por ser ruim, porque eu não conheço o suficiente obra para opinar. Eu quero saber de vocês, qual que seria o ranking de vocês de prioridade, de compras, de preferência por esses anúncios da Panini. Comenta aí embaixo, quero muito saber a opinião de vocês, quero muito saber o que vocês têm para falar sobre esses anúncios, sobre essas questões de lançamento, do que tá por vir, o que vocês estão curiosos. Quero muito de verdade ouvir a opinião de vocês. E só reforçando, deixando um recado, se você não está inscrito no Mochilão, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, deixa seu like. Isso tudo ajuda demais o canal, de verdade. Eu sou eternamente grato por vocês e vou agradecer cada dia mais por tudo que vocês fazem, por todo o compartilhamento, por toda a divulgação, por todo o esforço que vocês fazem pelo Mochilão. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e daqui a pouco vai ter um vídeo também da JBC falando sobre esses lançamentos, esses anúncios e espero vocês lá de novo, beleza? Até a próxima, falou, tchau, tchau!